Que bom que você voltou. E se esta é a sua primeira vez conosco em 3 Mensagens Cósmicas, uma série sobre profecia bíblica, focando especificamente no livro do Apocalipse, obrigado por se juntar a nós. Durante esta série, temos feito uma jornada através de 3 mensagens no livro do Apocalipse que são urgentes e vitais para esta geração. Nós assinalamos que essas mensagens são transportadas de forma simbólica por 3 anjos no meio do céu. Estudamos a primeira dessas mensagens angélicas e nesta apresentação vamos estudar a segunda mensagem angélica. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado por não teres deixado este mundo sem uma mensagem para prepará-lo para a tua volta e sentimos isso enquanto estudamos essas mensagens vitais que o teu Espírito tem estado conosco. Pedimos que o Espírito Santo venha, ilumine nossas mentes, abra nossos corações e nos ajude a tomar decisões eternas em nome de Cristo. Amém. O título desta apresentação que estou fazendo é Uma Cidade Chamada Confusão. O livro do Apocalipse é um livro de contrastes. Existe o dragão e a besta, que são 2 líderes. Existem 2 sinais, o selo de Deus e a marca da besta. Há 2 colheitas, a do grão dourado, os salvos, e a das uvas sangrentas, os perdidos. Existem 2 cidades, Jerusalém, a celestial, e Babilônia, a terrena. Existem 2 espíritos, o Espírito Santo inspirando o povo de Deus e os espíritos de demônios. Existem 2 tipos de milagres, milagres genuínos e autênticos que vêm de Deus e falsos milagres que vêm de Satanás. Há 2 tempos de angústia no livro do Apocalipse. Há o pequeno, breve tempo de angústia antes do fim da provação humana, quando vêm as 7 últimas pragas, e depois há aquele grande tempo de angústia. Então, ao longo de todo o livro do Apocalipse, são encontrados múltiplos contrastes. Um desses grandes contrastes no livro do Apocalipse é a descrição de 2 mulheres. Podemos observar isso em Apocalipse 12 e também em Apocalipse 17. Primeiro temos a mulher vestida de branco. Em Apocalipse 12, 1, esta mulher vestida de branco é descrita. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Versículo 2. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Agora notem esta. A mulher vestida de branco está de pé sobre a lua. A lua reflete a luz do sol, representando o Antigo Testamento. Lembra o que Jesus disse em João 5, verso 39? Ele falava das profecias do Antigo Testamento. Ele afirmou, são essas as Escrituras que testificam de mim. Desse modo, o Antigo Testamento inteiro era uma luz menor, como a lua que brilha para atestar a Cristo. A outra coisa que se nota sobre esta mulher é que ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso quer dizer que ela será guiada pelos 12 apóstolos. A outra coisa que se nota é que ela está grávida, ela está com um filho. Cristo nascerá, o Messias da Igreja do Novo Testamento. Mas um dos símbolos predominantes aqui é que ela está vestida de branco. O que isso representa? E o que é que uma mulher representa na profecia bíblica? Quando você consulta a Bíblia, voltando ao Antigo Testamento, Jeremias 6,2, ele diz, comparei a filha de Sião. Quem é a filha de Sião? O povo de Deus no Antigo Testamento. A uma mulher graciosa e de delicada beleza, assim Deus compara a sua igreja, ele assemelha seu povo a uma bela mulher adornada de branco que possui uma doutrina pura e verdadeira. Então, você consegue ter uma ideia do cenário em Apocalipse 12. Uma mulher está surgindo. Da era do Antigo Testamento, ela está para dar à luz. A igreja do Novo Testamento está para surgir e Cristo, o Messias dessa igreja,
ela é guiada por 12 apóstolos. A mulher vestida de branco, no capítulo 12 de Apocalipse, é retratada como sendo fiel a Jesus. Ela não está contaminada com falsa doutrina. Ela está totalmente revestida da justiça de Cristo. A Bíblia descreve os fiéis seguidores de Jesus, a descendência desta mulher, que surgiriam no fim dos tempos, em Apocalipse 12, 17, e o dragão. Quem é o dragão, pessoal? Satanás. Ficou enfurecido. O que isso significa? Irado, furioso, com a mulher. Quem é essa mulher? É a igreja. Sabem, no Novo Testamento, em Efésios 5, a Bíblia se refere à mulher como a noiva de Cristo. Ele, Satanás, vai para guerrear com o restante da sua descendência. Esta é a descendência, o remanescente desta mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, através das gerações, Deus sempre teve um grupo fiel que o seguiu e permaneceu firme em sua palavra. Comprometidos com Cristo, eles obedeceram a Cristo. Então, em Apocalipse, capítulo 12, você tem a linhagem real de crentes, você tem a herança desta mulher, você tem a descendência desta mulher, crentes fiéis e comprometidos com Cristo, salvos pela graça e obedientes a Cristo porque estão apaixonados por seu Salvador. No entanto, a cena muda. A igreja do Novo Testamento é radiante com o Filho da Justiça, Jesus Cristo. Mas com o passar do tempo, esse cenário muda e, embora Deus sempre tenha tido um povo fiel a Ele, o diabo sempre esteve trabalhando. O diabo tem trabalhado para introduzir o engano. O diabo tem trabalhado para introduzir a falsa doutrina. O diabo tem distorcido a verdade de Deus. Um contraste, duas mulheres. A mulher de Apocalipse 12, vestida de branco, a mulher de Apocalipse capítulo 17, estes três anjos descrevem este conflito entre estas duas mulheres, esta crise entre estas duas mulheres. Isto tem a ver com a fonte da verdade e a fonte do erro. Tem a ver com duas correntes religiosas. A mulher de branco, que representa a igreja pura e verdadeira em Apocalipse 12, e a mulher de escarlate em Apocalipse 17, que simboliza a fonte do erro. Apocalipse capítulo 14, versículo 8. A segunda mensagem do anjo descreve essa segunda mulher vestida de escarlate como sendo Babilônia e diz: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade, porque ela fez com que todas as nações bebessem do vinho da ira de sua prostituição. Três anjos voam no céu. A primeira mensagem do anjo: vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. A mulher de branco, a igreja pura pregando o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. A mulher de branco, a mensagem do anjo, dizendo em alta voz a todo o mundo: temei a Deus. Isso é, obedeçam a Deus. Glorificai-o em vossa vida, pois vivemos um tempo único na terra. A hora do seu juízo é chegada e adorai o Criador. A primeira mensagem angélica nos chama à verdadeira adoração, a ser seguidores da mulher vestida de branco em Apocalipse 12 e a fazer parte daqueles que têm fé em Cristo e que guardam os mandamentos de Deus. A segunda mensagem angélica nos adverte para fugir da mulher escarlate, também conhecida como a falsa Babilônia, um sistema religioso de confusão e humanismo. Babilônia caiu, caiu, é a segunda mensagem angélica, e isso é um aviso. O livro do Apocalipse, no capítulo 17, aprofunda e retoma a segunda mensagem angélica. Quando você examina o termo Babilônia na Bíblia, e quando Apocalipse 14, versículo 8 diz Babilônia caiu, será que isso se refere à Babilônia antiga? A Babilônia antiga dominou de 605 a 539 a.C. Os babilônios foram vencidos e depostos pelos medos e persas naquele local em 539. Quando João escreve, ele escreve 600 anos depois disso, no final do primeiro século, então Babilônia já tinha caído.
João não está falando da Babilônia literal, a cidade literal, mas ele está falando de uma força que seria chamada de Babilônia espiritual. Vamos desvendar isso, vamos analisar isso. O que é a Babilônia espiritual? A predição do Apocalipse sobre a queda de Babilônia não pode estar se referindo às ruínas da antiga cidade de Babilônia no rio Eufrates, no atual Iraque. Essa já havia sido destruída há muito tempo, como mencionei, 600 anos antes. Nas profecias do livro do Apocalipse, a Babilônia representa um sistema religioso que é falso. Esta Babilônia de Apocalipse 14, 8, ou seja, este falso sistema religioso teria características bem parecidas em sua filosofia e ensinamentos à antiga Babilônia. Encontramos isso mais desenvolvido em uma mulher vestida de escarlate e púrpura, montada em uma besta de cor escarlate em Apocalipse, capítulo 17. Esta é uma descrição incrível, absolutamente incrível. Esta é uma revelação absolutamente surpreendente e maravilhosa para nós, nesta geração da verdade que se destaca em contraste com a falsidade. Estas mensagens, chamadas de mensagens dos três anjos, e esta segunda mensagem angélica, é uma mensagem de importância vital e absoluta para esta geração. Vamos para Apocalipse 17, versículo 2. Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo-me: agora, o que são as 7 taças? As 7 taças são os juízos de Deus, as 7 últimas pragas. Antes dessas pragas, um evento acontece. Então, um dos 7 anjos com as 7 taças veio e disse: vem cá, ouçamos a mensagem do anjo, venha. E eu te mostrarei o juízo da grande meretriz, que assenta sobre muitas águas. Aqui, ela não é a noiva fiel de Cristo. Esta não é de forma alguma a mulher de Apocalipse, capítulo 12, com sua veste pura e imaculada. Ela, segundo a Escritura, é uma meretriz. Abandonou seu verdadeiro amor, Cristo, com quem fornicou. Assenta-se sobre muitas águas. O que isso significa? Então diz: com quem os reis da terra fornicaram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Assim, nesta imagem, simbolicamente, há uma mulher sumariamente vestida de escarlate ou ricamente adornada com joias, montada numa besta de cor escarlate. O que esta mulher representa? Não a igreja verdadeira, mas um sistema eclesiástico caído. Um dos 7 anjos com as 7 taças veio. Veremos o juízo da grande meretriz. Onde ela se assenta? Sobre muitas águas. Na Bíblia também diz que os reis da terra cometeram fornicação com ela. O que este simbolismo significa? Qual é o significado deste simbolismo? Bem, e quanto às águas? Apocalipse 17, versículo 15. Então ele me disse: as águas que você viu, onde a meretriz se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. Então você tem um falso sistema religioso que domina sobre múltiplos povos. Não precisamos adivinhar o significado da profecia bíblica. Deus, que nos concedeu a profecia, revela o seu verdadeiro significado. Ele desdobra o símbolo da profecia. Então, na Bíblia, a mulher meretriz, o sistema religioso decaído, abandonou seu verdadeiro amor, Jesus, e exerce domínio sobre muitos povos do mundo. Ela comete fornicação. Com quem ela comete fornicação? Com os reis da terra. E assim, é por essa razão que a Escritura afirma que existe esse sistema religioso corrompido, essa mulher que está montada sobre a besta. Esse poder da besta representa um sistema político. Na Bíblia, de acordo com Daniel, capítulo 7, versículo 17, a besta representa reis, ou no versículo 23, reinos. E assim você tem a igreja que se associa ao Estado, ou seja, a união entre a igreja e o Estado. Ora, se a história nos ensina alguma coisa, é que quando a igreja e o Estado se unem, muitas vezes há opressão e perseguição sobre aqueles que não concordam com essa união igreja-Estado. Há a restrição da liberdade religiosa.
O que é fornicação? A fornicação é uma união ilícita, assim, o povo de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo, a noiva de Cristo, está unida ao seu verdadeiro e único amor, Jesus Cristo, e dele recebe toda a sua direção. O sistema eclesiástico corrompido, atrelado ao Estado, não se volta para Jesus em busca de autoridade ou poder, mas sim busca no Estado a sua própria força. A Igreja, no seu verdadeiro sistema, é unida a Jesus. Ela o encontra como seu verdadeiro cabeça. Quando a Igreja abandona seu verdadeiro amor, Jesus Cristo, e busca o governo para obter poder, ela perde a autoridade espiritual. A verdadeira autoridade para a Igreja provém de Jesus. O poder verdadeiro para a Igreja procede de Jesus. A verdadeira força da Igreja vem de Jesus. Mas quando a Igreja caída, busca o seu poder no Estado, busca nas autoridades governamentais o seu poder, ela perde o seu poder espiritual e se torna a Babilônia. Ela se torna um sistema de igreja caída. Ora, os fundadores dos Estados Unidos, assim como os fundadores de todos os governos democráticos, incorporaram em suas constituições aquela importante doutrina da separação entre Igreja e Estado. Por exemplo, a primeira emenda à Constituição, que nossos fundadores aqui na América reconheceram ser tão importante, estabelece o seguinte: o Congresso não deverá fazer nenhuma lei a respeito de um estabelecimento de religião ou que proíba o seu livre exercício. Eles foram extremamente claros de que não deveria haver absolutamente nenhuma interferência governamental nas liberdades individuais de expressar convicções religiosas. Os fundadores de nossa nação foram muito claros neste ponto. De fato, nos escritos de George Washington, em um de seus discursos e mensagens ao Congresso, Washington disse o seguinte: suplico-lhes, estejam persuadidos de que ninguém seria mais zeloso do que eu para estabelecer barreiras eficazes contra os horrores da tirania espiritual e de toda forma de perseguição religiosa. Quando os fundadores dos Estados Unidos deixaram o velho mundo, uma das razões primárias para o abandono da Europa foi a dominância da união Igreja-Estado, com igrejas estatais controlando o continente e, conforme o faziam, os direitos da minoria de expressar seus valores religiosos foram cerceados e as minorias frequentemente foram perseguidas. Assim, os fundadores dos Estados Unidos da América vieram para esta nação porque ansiavam por liberdade religiosa. Ansiavam estar em uma terra onde pudessem adorar em harmonia com sua consciência e agradecer a Deus por essa liberdade. Contudo, o livro do Apocalipse prevê que virá um período em que a liberdade religiosa irá novamente desaparecer. Prevê-se que esse sistema eclesiástico corrompido, que cavalga sobre o poder estatal da besta, irá retirar a liberdade religiosa e que leis religiosas serão estabelecidas para coagir e forçar novamente a adoração. Thomas Jefferson cunhou a expressão a separação igreja-estado. O que ele quis dizer com essa expressão? Ele quis dizer precisamente isso, que a Igreja não deveria impor sua vontade ao Estado nem legislar sobre o culto, e que o Estado não deveria impor suas leis aos seus cidadãos para fazer cumprir os decretos religiosos, mas que cada um, ser humano, quer aceitemos o que o outro acredita ou não, deveria ter essa liberdade, essa escolha, essa oportunidade de tomar decisões em harmonia com sua consciência. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8, na segunda mensagem angélica que proclama Babilônia caiu, caiu, vemos claramente uma descrição de uma união igreja-estado que se une a fim de impor suas leis religiosas. Veja o que a Escritura diz, descrevendo esta Babilônia,
mulher de Apocalipse 17, vestida de púrpura e escarlate, cavalgando na besta. Observe o que diz Apocalipse 17, 2. E os habitantes da terra foram embriagados com o vinho da sua fornicação. Na Bíblia, o vinho é um símbolo de doutrina, e aqui, especificamente, o vinho representa a falsa doutrina. Nos evangelhos fala-se sobre o cálice da salvação. Jesus oferece gratuitamente o puro suco da uva, o vinho que é a salvação. Na Bíblia, Jesus diz: não beberei convosco do vinho novamente. É o puro suco da uva, em outras palavras, representando o seu sangue. Mas aqui está o vinho da fornicação. Aqui está um sistema religioso que desafia a autoridade de Cristo e coloca o homem no lugar de Cristo, o vinho da falsa doutrina, a intoxicação dos ensinamentos de Babilônia. É um sistema que se opõe diretamente ao que Cristo representa. Assim, os ensinamentos da antiga Babilônia, onde os seres humanos são exaltados acima do domínio de Cristo, onde a autoridade do homem e a opinião do homem tomam o lugar da opinião de Cristo, e quando as doutrinas do homem são substituídas pelos ensinamentos das Escrituras, isso de fato é representado no vinho da Babilônia. A igreja que caiu espalha a sua taça de vinho com doutrina errônea e o mundo fica intoxicado com ideias religiosas falsas. Em uma ocasião, eu estava falando para um grupo em uma grande reunião nos arredores da cidade de Chicago e enquanto eu falava, estava falando sobre o vinho de Babilônia e ali, enquanto eu falava sobre o vinho de Babilônia, eu disse: o vinho afeta a consciência, afeta o cérebro anterior. Quando você bebe excessivamente, não consegue pensar. Você fica embriagado, e enquanto eu falava, um bêbado entrou na reunião e eu era jovem na época. Ele estava sentado na última fileira, meio adormecido, e comecei a falar que o vinho confunde o pensamento, distorce seu processo de compreensão e corrompe sua consciência. O homem se levanta, sabe, meio bêbado, ele começa a acenar: já chega, jovem. É o suficiente, jovem. Bem, você sabe, é de fato verdade que o vinho afeta profundamente o cérebro e o vinho da falsa doutrina distorce o nosso pensamento, de modo que a verdade da palavra de Deus já não penetra em nossos corações. Sabe, Jesus disse em João 17, versículo 17, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade, é a própria palavra de Deus. O vinho do Evangelho, o suco puro da palavra de Deus que nos torna sóbrios, a fim de que não nos embriaguemos com as falsas doutrinas, de fato, da Babilônia. Apocalipse 17, 3, continuamos nesta história. Então, em espírito, ele me levou ao deserto, e vi uma mulher sentada numa besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Note que a mulher está cheia de nomes de blasfêmia, doutrinas que contradizem as verdades bíblicas. A Bíblia diz que nos últimos dias, políticos, para manter posições, cedem à maioria, embriagados com as falsas doutrinas de Babilônia. Mais uma vez, há esta união igreja-estado. Novamente, decretos religiosos são impostos à minoria. Novamente, a perseguição vem. Em Jameson, Fawcett e Brown, um antigo comentário bíblico que li, Apocalipse 17, 3, faz um comentário incrível. A igreja ganhou. É a igreja na Babilônia espiritual, nos últimos dias da história da Terra, quando igreja e Estado se unem. A igreja ganhou reconhecimento exterior ao se apoiar no poder mundial, que por sua vez a usa para seus próprios objetivos. Este é o panorama da cristandade que está madura para o juízo. Justamente antes do juízo final, antes da vinda de Cristo, há uma igreja que está madura para o juízo, porque as doutrinas da palavra de Deus foram comprometidas. As doutrinas da Bíblia foram substituídas pelas tradições humanas. A tradição dos homens tem substituído a verdade clara e pura das Escrituras Sagradas, tornando a igreja apta para o julgamento. Deus diz: caiu a grande Babilônia, caiu. Sai dela, povo meu.
Deus está apelando no segundo anjo para que seu povo, embriagado com o vinho de Babilônia, dê um passo para sair de Babilônia. A mulher, note, está vestida de púrpura e escarlate. Portanto, as cores deste sistema religioso caído, este sistema que é a igreja-mãe que tem muitas filhas. Ela estava vestida de púrpura, escarlate, ouro, pedras e pérolas. Ela é pródiga em ornamentos, vestida de púrpura e escarlate, e tem na mão um cálice de ouro cheio de abominações. Sabe, o cálice de ouro, a Bíblia fala sobre o cálice da salvação. Mas este cálice, embora pareça ter salvação, não tem. Está cheio de abominações de falsa doutrina. Ela está unida ao Estado. Suas cores são púrpura e escarlate. Você, por acaso, conhece algum sistema religioso cujas cores predominantes são o púrpura e o escarlate e que seja a grande e poderosa Igreja-mãe? Agora, amigos, não é nossa intenção nesta série de palestras apontar o dedo desnecessariamente ou condenar qualquer organização religiosa. Em cada igreja há pessoas que são comprometidas com Cristo. Mas é nossa responsabilidade perante Deus abrir sua palavra, compartilhar a verdade de sua palavra. E quando Deus fornece características de identificação bem definidas de um sistema eclesiástico que se corrompeu e que se torna a grande igreja-mãe do nosso mundo, e Ele claramente as identifica na Bíblia, é nossa responsabilidade, quer seja isso popular ou não, se é a opinião da maioria ou não, é nossa função compartilhar isso de maneira graciosa e assim nós não condenamos pessoas individualmente. Nós simplesmente compartilhamos o que a Bíblia diz. Agora, existe uma declaração surpreendente feita por Eusébio sobre a vida de Constantino. Eusébio é um dos grandes historiadores dos primeiros séculos. E assim, à medida que a Igreja e o Estado se uniram no quarto e quinto séculos, Eusébio faz esta observação. A fim de tornar o cristianismo muito atraente aos olhos da nobreza, os sacerdotes católicos adotaram vestimentas e adornos externos que eram usados em cultos pagãos. Em outras palavras, os cultos pagãos com grande frequência, costumavam as vestimentas, e muitas vezes roxo e escarlate, e como resultado disso, estas foram incorporadas ao cristianismo, à Igreja Romana nos primeiros séculos. Apocalipse 17:9 diz: aqui a mente que tem sabedoria. Para identificar Babilônia, isso exige sabedoria. As 7 cabeças são 7 colinas onde a mulher se assenta, o que descobrimos até aqui. Até agora nós descobrimos que Babilônia é simbolizada pela figura de uma mulher. Uma mulher representa a igreja, uma mulher pura representa a igreja verdadeira, uma mulher caída representa a igreja meretriz ou a que deixou Cristo. Descobrimos que este sistema religioso caído, conhecido como a igreja caída, que também é conhecida como Babilônia, cavalga sobre uma besta de cor escarlate. Notamos que este sistema religioso caído se une ao Estado, fornica e abandona seu verdadeiro amor, a união entre igreja e Estado. Percebemos também que ela possui um cálice de vinho que compartilha, contendo doutrina caída ou doutrina falsa. Percebemos que suas cores são púrpura e escarlate. Percebemos também agora, nesta predição, que o seu poder capital estaria localizado em uma cidade com 7 colinas. Existem várias cidades no mundo que possuem 7 colinas, mas ao considerar todos os aspectos dessa descrição, apenas uma se encaixa nesta representação específica, de acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 17. O professor Ernest Martin, ao discorrer sobre a proeminência de Roma, do Império Romano e da Igreja Romana, faz esta surpreendente e incrível declaração. O fato de Roma ter sido designada a cidade das 7 colinas
foi significativo o suficiente para torná-la uma cidade sagrada e santa, destinada a ter poder e autoridade mundial. Então, o professor Ernest Martin, ao descrever a história de Roma e do Império Romano, comenta que havia uma crença no mundo antigo de que, ao ter sua capital em uma cidade de 7 colinas, isso por si só fez com que a cidade ganhasse proeminência. Ele prossegue. Ele diz, esta é uma das razões, afirma o professor Martin, pelas quais os povos antigos do mundo sempre reverenciaram a cidade de Roma, fossem seus arquirrivais ou inimigos, alheios aos seus conceitos políticos e religiosos. Então, o professor Martin assinala que a cidade de Roma, de fato, desfrutou de uma proeminência notável e singular naqueles primeiros anos. Agora, há algo na cabeça desta mulher que nos dá a pista completa para a sua identificação. Em sua testa estava escrito um nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta grande mulher tem um nome escrito em sua testa. Qual seria esse nome em sua testa? Você consegue ver qual é esse nome? Mistério, Babilônia, a Grande. Isso nos leva de volta à Babilônia do Antigo Testamento, para que possamos entender a Babilônia do Novo Testamento em Apocalipse, para que possamos entender a Babilônia espiritual. Precisamos voltar e analisar qual era a filosofia essencial da Babilônia do Antigo Testamento, qual era a sua essência, seu fundamento. Então, voltemos. Santayana, o historiador, disse, quem não lembra do passado está condenado a repeti-lo. Precisamos rever a Babilônia do Antigo Testamento, um apelo à memória. Lembre da Babilônia antiga para entender a do Novo Testamento. Lembrem-se que na antiga Babilônia, uma coisa muito clara é que Deus deu a Daniel uma grande visão da história do mundo. Uma interpretação da visão que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve, pois queria governar o mundo. Deus deu a Nabucodonosor uma imagem com cabeça de ouro, peito e braços de prata, coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro, em Daniel 2, representando as grandes nações que governariam o mundo, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A desintegração do Império Romano e, em seguida, a vinda de Cristo. Mas Nabucodonosor, ao contrário, em oposição a essa visão, notem aqui na tela, ele faz uma visão, uma imagem toda de ouro, totalmente, absolutamente de ouro. E então ele emite um decreto para que todos os habitantes adorem a imagem que ele fez. Então, se há algo que podemos aprender com a Babilônia, é que na antiga Babilônia, a igreja e o Estado se uniram. Na antiga Babilônia, decretos foram impostos para levar homens e mulheres, os seguidores de Cristo, contrariamente à palavra de Deus, a se curvarem diante daquela imagem em violação ao segundo mandamento. Nós aprendemos isso. Aprendemos também que os seres humanos e suas opiniões enquanto líderes foram exaltados acima de Deus. Há um chamado de Deus que ele nos concede. A desobediência aos comandos da religião pagã era imposta com um decreto de morte. E como veremos ao darmos continuidade aos nossos estudos aqui em Apocalipse 14, quando chegarmos a 2 estudos sobre a marca da besta, que mais uma vez um decreto de morte será imposto. Mas vamos voltar à antiga Babilônia e tentar descobrir o que está em seu cerne. Lembrem-se de que em Apocalipse 17:5 há algo que está escrito na testa deste sistema da igreja que de fato decaiu. Babilônia, a grande, mãe das meretrizes, um sistema de igreja caído, suas doutrinas se espalhariam. Um sistema eclesiástico caído que, adicionalmente, geraria muitas igrejas filhas. O livro do Apocalipse desvenda o passado. Isso nos leva de volta à antiga Babilônia para que possamos entender um pouco sobre a mensagem deste segundo anjo que diz, caiu Babilônia, e assim possamos fugir dela, abandonar a embriaguez do vinho da Babilônia e ir ao encontro da verdade da palavra de Deus.
O que significa o mistério da Grande Babilônia? Voltemos à Babilônia antiga e vejamos o que podemos aprender. A Babilônia literal caiu, a espiritual se levanta, mas aprendemos grandes lições. Quais são algumas das falsidades da antiga Babilônia que, ao compreendermos, veríamos sendo amplamente incorporadas à igreja cristã nos dias de hoje? A questão central, de fato, é crer ou desacreditar na palavra de Deus. Na Babilônia, opiniões humanas superavam a palavra de Deus. Lembre-se que em Gênesis 11, 9, nós temos a origem da Babilônia. Diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. Logo após o dilúvio, os seres humanos, em desobediência a Deus, os seres humanos em descrença da palavra de Deus, os seres humanos em desafio à palavra de Deus, construíram um templo que se erguia até o céu, porque pensavam, se vier outro dilúvio, não queremos ser destruídos. Então, esta torre, a Torre de Babel, constituiu a própria fundação da cidade de Babilônia. Esta Torre de Babel era um monumento ao humanismo, era um monumento às ideias humanas, era um monumento aos ensinamentos humanos, era um monumento à filosofia humana. E assim, afastaram-se da promessa de proteção divina de Deus para um plano humano, a fim de se protegerem. Assim, nos últimos dias, igreja e Estado se unem. Dizem que você não pode comprar ou vender sem o poder da besta. Babilônia, a mulher com sua falsa doutrina, une-se ao Estado. Mas aqui há um grupo de pessoas que diz: cremos na palavra de Cristo. A palavra de Cristo é predominante em nossas vidas. Viveremos pela palavra de Deus e cremos na promessa de sua proteção. Nós nos desviamos de planos e ideias humanas. Notem as 4 primeiras letras de Babilônia. Quais são? B-A-B-I, baby. Por que se chama um bebê de bebê? Chama-se um bebê de bebê porque ele possui o quê? Uma linguagem confusa. Portanto, Babilônia tem valores confusos. Quando pensarem em Babilônia, pensem em confusão. Quando a religião se torna confusa, a verdade é distorcida e as opiniões humanas são elevadas acima da palavra de Deus. Quando isso acontece, não passa de balbuciar ou Babilônia. Então, na Babilônia, há a distorção da verdade. Na Babilônia, a opinião humana excede a palavra de Deus. Quando alguém diz: eu sei que é isso que a palavra de Deus ensina, mas não é o que eu penso. Sei o que a palavra de Deus ensina, mas meu pastor não diz isso. Eu sei o que a palavra de Deus ensina, mas não é o que minha igreja ensina, quando buscamos a opinião humana. E vejam, irei além. Quando, em nome da erudição, e agradeço a Deus pelos piedosos estudiosos, mas quando, em nome da erudição, sobrepomos nossa vontade aos ensinamentos da palavra de Deus, ficamos confusos em nosso entendimento, e isso cria muito mais confusão do que luz. Deus fala em sua palavra. O que é Babilônia? Quando a religião se torna confusa, quando a verdade se torna distorcida e as opiniões humanas são elevadas acima da palavra de Deus, não é nada mais, meu amigo, do que Babilônia. A verdade se destaca em um forte contraste com o erro, e nesse ponto o sábio a expressa desta maneira. Em Provérbios capítulo 23, versículo 23, a Bíblia nos diz: e o sábio fala a esta geração, e suas palavras ressoam, ecoando e reecoando através dos séculos do tempo. Provérbios 23, 23. Ele diz: compre a verdade e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compre a verdade e não a venda. Então, qual seria o problema fundamental com a Babilônia? A Babilônia tem vendido a verdade em troca de popularidade. Ela tem vendido a verdade em troca de conveniência. Os seus ensinamentos amalgamaram os ensinamentos do paganismo e os trouxeram de forma sutil para dentro da igreja. Os livros de Daniel e Apocalipse são complementares. E quando Daniel nos fala sobre a Babilônia,
ele nos fornece lições e um fundamento para entendermos o Apocalipse. Voltemos para Daniel 4:30. Qual é, então, o verdadeiro cerne da Babilônia? O rei babilônico Nabucodonosor fala, dizendo: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Assim, a Babilônia é um sistema de verdade que une a igreja e o Estado. Eu disse um sistema de verdade. Eles creem que é a verdade, mas é, na verdade, um sistema de engano, ao passo que a igreja verdadeira se baseia nos ensinamentos da palavra de Deus e na autoridade de Jesus Cristo. A Babilônia espiritual representa uma religião fundamentada em ensinamentos humanos, estabelecida em ideias humanas e sustentada por tradições humanas. Por outro lado, Jesus declarou em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Graças a Deus, Jesus possui uma igreja, conforme o que está descrito em Apocalipse 12:1-2, a mulher vestida de branco. Pura doutrina imaculada. Em Apocalipse 12:17, o dragão irado com a mulher, a igreja verdadeira, vai guerrear, passando um decreto de morte. No sistema eclesiástico caído, igreja e Estado se unem. Ninguém compra ou vende, mas o povo de Deus permanece firme. O dragão, Satanás, irado com a igreja verdadeira, fará guerra ao remanescente que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Salvos pela graça, cativados por seu amor, redimidos pela cruz, vivem vidas obedientes e guardam os mandamentos de Deus. A igreja de Cristo triunfará por fim. Então, a verdadeira escolha é: viveremos nós em harmonia com as instruções de Jesus, seus mandamentos? Seremos parte da igreja construída por Jesus ou de um sistema religioso criado pelo homem com valores confusos? Em Colossenses 1:18, a Bíblia diz: Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Há quem pense hoje: não quero nada com autoridade. Não quero fazer parte do sistema falso nem de autoridade. Eu não quero fazer parte de sistemas humanos. A verdade é que Jesus não quer que você faça parte de sistemas feitos pelo homem, mas a igreja de Cristo na terra não é, pois em Mateus 16:18 Jesus diz: edificarei a minha igreja. E em Colossenses 1, Cristo é o cabeça da igreja. Então a alternativa não é deixar a Babilônia e ficar por aí vagando em algum tipo de submundo. É, antes, aceitar o apelo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo e fazer parte da igreja que ele estabeleceu. A verdadeira igreja de Deus é a única organização tão grande, não uma organização feita pelo homem, mas uma organização divinamente criada, tão grande que seu corpo está na terra, mas seu cabeça está no céu. A questão é esta: irei eu seguir um líder humano ou líderes humanos, ou aceitarei Jesus Cristo como meu único líder, Jesus Cristo como o cabeça divino de a igreja dele? Sabe, em Daniel 3, 4-5, quando Nabucodonosor ergueu aquela imagem de ouro, e eu mencionei isso um pouco antes, mas quero desenvolver esse pensamento. Ele disse: para vós é mandamento. Observe, não para vós é sugestão, mas sim para vós é mandamento. Houve uma ordem humana, ó povos, nações e línguas, para que toda a humanidade se prostrasse e adorasse. Preste atenção na questão que teve lugar em Daniel 3. A questão essencial era a união da igreja e do Estado sob o domínio da Babilônia. A questão que se apresentou em Daniel 3 envolvia um rei que concebeu uma imagem, e essa imagem era uma imitação daquela vista na profecia de Daniel 2. A questão central em Daniel 3, que se revela de forma bastante clara nesta imagem, era fundamentalmente uma questão de adoração. Uma união igreja-estado sob Nabucodonosor da Babilônia aprovou um decreto contrário ao segundo mandamento que diz: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Não te curvarás a elas,
nem as adorarás. Esse decreto foi emitido para ordenar a falsa adoração, o que é um grande erro. Assim, nos derradeiros dias da história terrena, conforme revelado em Apocalipse 14, em Apocalipse 17 e também em Apocalipse 13, surgirá algo que será bem parecido. A igreja e o Estado novamente se unirão. A igreja caída irá distribuir o cálice de suas falsas doutrinas. O mundo ficará cativado por essas falsas doutrinas. Num período de grande caos econômico, político e social, haverá uma tentativa para unir o mundo. Haverá um decreto religioso forçado e ordens que proibirão a compra ou venda, culminando num decreto de morte sob a égide desta falsa união conhecida como o Anticristo. Quando de fato esse evento acontecer, haverá uma adoração que será imposta e compulsória. Mas uma vez mais, Deus terá um grupo de pessoas que serão fortalecidas e capacitadas pelo seu Espírito e que se manterão firmes por Ele. Elas se posicionam firmemente por aquele que foi pendurado na cruz por elas. Cheias da graça, capacitadas pelo Espírito, guardam seus mandamentos. Assim como o segundo mandamento foi uma questão de prova nos dias da antiga Babilônia, nestes últimos dias, a questão se dará entre adorar o Criador ou adorar a besta. Analisaremos isso com mais detalhes em futuras apresentações. Vejam, ao longo dos séculos, os pontífices romanos têm declarado que eles ocupam o lugar de Deus na terra e detêm a autoridade para emitir decretos e obrigar homens e mulheres a seguir esses decretos. Agora, permitam-me apresentar alguns exemplos. Vou retornar a algumas fontes católicas romanas e analisar a autoridade que o poder papal afirma possuir e reivindica para si. Papa Leão XIII, encíclica de 20 de junho de 1894. Ele disse: ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Prestem atenção nisto. Isto vem dos concílios da Igreja, livro 2, capítulo 17. Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude dos quais se estabelece que ele está sobre a Igreja, todos esses mesmos nomes são aplicados ao Papa. Ou notem este, o Dicionário Eclesiástico de Ferreira. O Papa é tão digno e exaltado que não é mero homem, mas como Deus, o vigário de Deus. Ou Papa Pio IX, 1848 a 1878. Em virtude da promessa de Jesus a Pedro, o Papa é preservado da possibilidade de erro no exercício de seu ofício como pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua, observem esta palavra, suprema autoridade apostólica. Ele define uma doutrina sobre fé ou moral para ser mantida por toda a Igreja. Notem que essa declaração diz que o Papa de Roma tem autoridade para ordenar e impor a doutrina. A nova enciclopédia católica que saiu afirma isto. Infalibilidade define infalibilidade mais que a ausência de erro de fato. É perfeição positiva que exclui a possibilidade de erro. E aqui está. Apocalipse prevê união, igreja e Estado. Ele prediz que um poder eclesiástico usurpará a autoridade de Cristo aqui, dentro da própria igreja. A Igreja Romana, por seu próprio reconhecimento, afirma que tem essa autoridade. A Babilônia espiritual, a Igreja Romana, tem muitas características da Babilônia antiga. 2 Tessalonicenses 2, 4 diz: ele se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é adorado, a ponto de se assentar no templo de Deus, apresentando-se como Deus. Em outras palavras, qualquer poder terreno que usurpa a autoridade de Cristo, alegando que pode pronunciar a verdade doutrinária, esse poder se torna um poder do anticristo. A Confissão de Westminster, de 1647, afirma isso. Philip Schaff, Credos da Cristandade. Não há outro chefe da igreja senão Jesus Cristo. Concorda? Nem pode o Papa de Roma ser o chefe dela, mas é aquele. Confissão de Westminster Anticristo.
aquele homem do pecado e filho da perdição que se exaltou na igreja contra Cristo e tudo que se chama Deus. Entende? A Babilônia espiritual se trata de um poder que possui uma liderança terrestre que se manifesta em nome de Deus, agindo no lugar do próprio Deus. A imagem foi erguida nas planícies da Babilônia e esses 3 nobres hebreus foram obrigados a se curvar diante da imagem. Babilônia era o centro da idolatria. Os babilônios acreditavam que imagens esculpidas em madeira e pedra representavam suas divindades. A Babilônia espiritual é um sistema onde a cabeça humana introduz ensinamentos humanos, trazendo ídolos para seus cultos. A Babilônia é um sistema religioso que dá ênfase à adoração a Cristo, a Maria, aos apóstolos e aos chamados santos por meio de imagens, exatamente como acontecia na antiga Babilônia. Deus está nos chamando de volta à sua palavra, às verdades dela. Em Êxodo 20, versículos 4 a 5, ele disse: Não farás para ti imagem esculpida, nem semelhança do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem lhes prestarás culto, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. O Salmo 115, versículos 4 a 8 afirma: Os seus ídolos são prata e ouro, feitos pelas mãos humanas. Eles não falam, não sentem, nem falam. Edward Goodwell coloca isso da seguinte forma. Ele falou de tradição religiosa e mito da Universidade Harvard. Ele afirma: a igreja fez de tudo para acabar com os ritos pagãos da Babilônia, mas teve que capitular e permitir que os ritos continuassem, com o nome da divindade local alterado para um nome de santo cristão. Estão a ver o que acontece. Este grande historiador de Harvard diz que o sistema da igreja caída incorporou na sua crença religiosa imagens pagãs, apenas trocando-os por nomes de santos. A honra que lhes é mostrada às imagens, diz Goodnow, refere-se aos protótipos que elas representam, de modo que, através das imagens que beijamos e diante das quais tiramos o chapéu e nos prostramos, adoramos Cristo e veneramos os santos, cuja semelhança elas carregam. Absolutamente incrível! O historiador de Harvard afirma que as imagens entravam na igreja e simplesmente substituíam Cristo. A Bíblia nos diz que temos um único mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, que ele é a imagem perfeita do Deus que não se vê. É a ele que devemos adorar. Jesus nos convida a deixar para trás todas as tradições estabelecidas pelos homens. Ele nos convida a nos destacarmos da maioria e a segui-lo completamente, para que não haja nada entre nossa alma e nosso Salvador. Essa é a decisão que você gostaria de tomar hoje? Nada entre minha alma e meu Salvador, não dos sonhos ilusórios deste mundo. O apelo dele para você é para que saia de toda a tradição, para ancorar sua vida na palavra dele. O apelo dele para você é para fazer de Cristo o número 1 em sua vida. Enquanto oramos para dizer: Jesus, não quero nada entre nós. Querido Senhor, o desejo de nossos corações é não ter nada entre nós e Cristo. Embora às vezes seja desafiador e outras vezes seja difícil se afastar da maioria, no fundo de nossos corações pedimos a força para te seguir agora e sempre. Em nome de Cristo, amém. Que Jesus o capacite a segui-lo hoje e para sempre em todo o tempo.